Olá! Vamos voltar à nossa disciplina de prótese total com as etapas clínicas para a confecção da nossa prótese. Já comentamos sobre o exame do paciente, sobre a moldagem anatômica realizada com moldeira para desdentado e alginato e frisamos bastante na confecção da moldeira individual. Nosso próximo passo é seguir com a moldagem funcional. Mas falamos na última aula que quando essa moldeira individual é confeccionada, antes de seguirmos para a moldagem funcional, precisamos realizar a prova desta moldeira em boca. É de extrema importância que esta moldeira esteja perfeitamente adaptada ao rebordo do paciente em questão. Nessa imagem, nós verificamos vários tipos de moldeira que estão de acordo com a anatomia daquele paciente. Não quer dizer que essa moldeira que foi confeccionada no modelo não precisa sofrer algum ajuste em boca. Talvez precisamos aliviar mais os freios, a região das bridas e assim por diante. Então hoje vamos falar sobre a prova clínica da moldeira em boca e algumas outras condições que precisamos ter atenção. Falamos na aula passada sobre as zonas de compressão e zonas de alívio nos rebordos. Quando nós vamos seguir o passo da prova da moldeira em boca, essas zonas de compressão e zonas de alívio precisam estar reforçadas na nossa mente. Precisamos lembrar das zonas de suporte e reforço da maxila e da mandíbula. Como lembrete, deixei aqui os slides da aula passada. Em relação à maxila, precisamos lembrar da zona de selamento periférico, que é exatamente o limite entre os tecidos móveis e os tecidos estacionários. Recordando também que esse limite é o limite final da minha prótese total. Se eu tenho uma prótese menor do que essa área ou maior do que essa área, eu vou ter problemas de retenção e de estabilidade. Outro ponto que a gente precisa lembrar são as zonas de suporte principal, onde a minha prótese vai se apoiar especificamente no rebordo. No rebordo superior, toda a crista do rebordo e a área plana do palato duro. As zonas de suporte secundário localizam-se na parte convexa do rebordo e na parte anterior do rebordo ósseo superior. As áreas de alívio, delimitadas em vermelho, elas estão tanto na região da papila incisiva, como na região das rugosidades palatinas. Observem que essa área de alívio, ela está sobreposta a uma área de suporte. Então, nós temos duas áreas no mesmo lugar. Observem que eu preciso fazer um desgaste na minha moldeira exatamente no fundo dessa região da papila incisiva. É uma área de suporte principal, onde a minha prótese vai apoiar. No entanto, lá no fundo desta moldeira e posteriormente na minha prótese, precisa ter um alívio localizado na região da papila incisiva. Isso acontece também, às vezes, na região posterior, região do túber. Quando a gente tem pacientes com síndrome de Kelly, nós já observamos que que a tuberosidade ela tem um crescimento excessivo e às vezes essa área de alívio precisa ser localizada na tuberosidade para que não machuque o paciente e não atrapalhe a retenção da minha prótese. Na mandíbula, também precisamos lembrar da zona de selamento periférico, que é exatamente o limite da minha moldeira individual e posteriormente da minha prótese total. A área de suporte principal, que é na crista de todo o rebordo. A área de suporte secundário, que é importante para o apoio da minha prótese, região vestibular do meu rebordo, tanto nas laterais como na anterior. E a área de alívio, que está sobreposta à minha área de suporte principal. Na mandíbula temos na região anterior, na crista do rebordo da região anterior, região da emergência do nervo mentual, do forame mentoniano,
e também, em alguns casos, a região da papila piriforme, lá na região retromolar. Observem que essas zonas de suporte principal e de alívio, a zona de alívio ela sobrepõe a essa área de suporte principal. Não quer dizer que eu vou aliviar toda essa área de suporte. Eu vou fazer um alívio localizado nesta região para que dê mais conforto ao paciente. Se eu tiver uma prótese pressionando essa região, o paciente provavelmente vai sentir dor. O que eu preciso observar na prova clínica da moldeira? Eu preciso observar se tem um espaço entre a moldeira e o rebordo. Essa moldeira individual ela não pode estar justaposta ao rebordo. Se ela estiver justaposta ao rebordo, eu não tenho espaço para o meu material de moldagem. E se vai permitir a correta inserção do meu material de moldagem para que esse material de moldagem exerça a correta pressão sobre os tecidos bucais. Se eu não tenho espaço suficiente para esse material de moldagem, esse material de moldagem tende a pressionar mais do que deveria o meu tecido mole. Como eu disse, o tecido é mole, o tecido é elástico, pode ser pressionado e vai gerar um modelo diferente do que realmente eu tenho em boca. Por isso, precisamos fazer a prova clínica da moldeira individual. Áreas que eu preciso observar na maxila. Áreas de região do freio labial, das bridas do fundo de vestíbulo, o término posterior é de extrema importância e a região de tuberosidade. Lembrando que as áreas que eu preciso observar são as mesmas áreas que precisam ser observadas na confecção da moldeira individual. Eu não posso ter uma moldeira individual mais extensa do que a minha área chapeável, do que a minha área basal. Lembrando, o que é a minha área basal? É a área de contato da minha prótese com o rebordo. Essa área precisa estar delimitada corretamente. Se eu tenho essa área menor do que deveria, eu vou ter problema de retenção. Se eu tenho essa área maior do que deveria, eu também vou ter problema de retenção. Na região inferior, na mandíbula, quais as áreas que precisamos observar? Repito, as mesmas áreas que a gente observou para confeccionar a moldeira individual. A papila piriforme, a região retromolar, a linha oblíqua externa, linha milioideia, frênulo labial e região de bridas. Lembrando, o limite da minha área basal é o limite entre os tecidos móveis e os tecidos estacionários. Com a minha moldeira individual pronta, eu vou levá-la à boca, tanto na maxila como na mandíbula. Eu preciso fazer a prova da minha moldeira individual sempre, em todos os casos. Nós falamos que é importante que eu tenha um espaço correto entre a moldeira e o rebordo, para que caiba corretamente o meu material de moldagem e que esse material de moldagem faça a pressão adequada sobre os meus tecidos. Nem pressione demais e nem pressione de menos. Se eu tiver um espaço muito grande entre a moldeira e o meu rebordo, talvez eu tenha uma pressão aquém do que deveria do meu material de moldagem. Se eu tenho um espaço menor entre a minha moldeira individual e o meu rebordo, talvez o meu material de moldagem vai exercer uma pressão a mais do que deveria e vai pressionar e vai apertar demais esse tecido e não vai ser condizente com a minha realidade. Então, é de extrema importância todos os passos para a confecção da nossa prótese total. O que eu preciso observar na prova clínica da moldeira? Eu preciso observar, olha só, por isso que é interessante e é desejável que essa moldeira individual seja confeccionada em acrílico incolor. Se eu tenho um acrílico de cor, por exemplo, um acrílico 66, 69, eu não vou ver por transparência o meu rebordo, como está acontecendo aqui nessa foto. Eu estou vendo por transparência uma área em que a minha moldeira está apertando um pouco mais a região do rebordo.
Olha, localizada nesse círculo preto. Eu tenho uma área, eu não sei, né? Peço até desculpa a vocês, não sei se na tela de vocês vão ter essa mesma qualidade de imagem. Mas eu tenho uma área de isquemia do meu rebordo. Eu tenho uma área em que esse acrílico está em íntimo contato com o rebordo e está até pressionando esse rebordo. Conclusão, nesta região eu não tenho espaço para material de moldagem. Eu preciso remover essa moldeira da boca e desgastar por dentro dessa moldeira exatamente nessa região, para eu criar um espaço para o meu material de moldagem. Outra coisa que eu preciso observar na minha moldeira individual, a mesma coisa que a gente fez no modelo de gesso, quando a gente foi confeccionar a moldeira individual, agora a gente vai ver em boca. Se a região das bridas, se eu tenho realmente liberado a região das bridas, é aqui na boca que eu vou fazer esse recorte mais preciso dessa moldeira. O meu modelo de gesso é estático. Eu não consigo fazer movimentos musculares no meu modelo de gesso. Isso eu vou fazer agora em boca. Quando eu coloco a moldeira em boca, eu puxo o lábio, puxo a bochecha e vejo se não tem nada prendendo as bridas, né? Se não tem acrílico em excesso nessa região. Essas bridas precisam estar liberadas. A mesma coisa a região do freio. Isso a gente faz em toda a região da moldeira. E outra área muito importante é a região posterior. Eu preciso saber se a minha moldeira individual está cobrindo toda a região posterior. O término posterior da minha prótese, né, da minha futura prótese, é de extrema importância para uma melhor retenção da minha prótese. Eu vejo muito prótese com a parte posterior curta, não engloba toda a tuberosidade, e aí não tem como ter uma retenção e uma estabilidade adequada. Então, observar tudo isso na moldeira. Observem por essa foto que a gente tem um espaçamento uniforme da moldeira em relação ao rebordo. Eu não vejo mais nenhuma área de isquemia entre a moldeira e o rebordo. Me parece que eu tenho todo o espaço uniformemente para o material de moldagem. Eu não tenho acrílico, borda de moldeira travando região de bridas e de freios, e eu tenho uma estabilidade dessa moldeira. Observem que a moldeira está sem nada e ela está retentiva no meu rebordo, porque foi recortada de forma correta. O mesmo vai acontecer com a minha prótese total. Este é o limite da minha moldeira individual e este será o limite da minha futura prótese total. A mesma coisa a gente vai fazer na região inferior. Nós vamos seguir todos esses passos no rebordo inferior. Gravem esse slide. A extensão da minha moldeira individual, ela é a mesma da minha área basal, da minha prótese, da minha área chapeável. Então, a minha moldeira individual tem o mesmo tamanho da minha prótese total futura. Guardem isso. Com a minha moldeira individual provada, a gente vai seguir realmente para a moldagem funcional. Lembrando, a gente vai fazer isso também na região inferior. Na próxima semana, eu vou mostrar um vídeo para vocês de todos os passos da prótese total até a moldagem funcional. E aí vocês vão observar, vão conseguir observar em tempo real como que isso acontece. Com a moldeira individual provada e aprovada, nós vamos seguir para a moldagem funcional. A moldagem funcional, ela requer 2 passos. Primeiro, eu preciso fazer um selamento periférico dessa moldeira. Eu preciso vedar as bordas dessa moldeira e aí sim eu vou fazer o meu processo de moldagem. Então, a minha moldagem funcional, precisamos seguir 2 passos. Primeiro, o que seria esse selamento periférico da moldeira? Lembram que na nossa moldagem anatômica, lá com a nossa moldeira de estoque, nós fizemos um selamento periférico com cera periférica, com cera em bastão,
para aumentar um pouco a região de fundo de vestíbulo da nossa moldeira de estoque de metal? É mais ou menos isso. Só que aqui, na minha moldeira individual, a função desse selamento periférico é permitir que o meu material de moldagem fique dentro da minha moldeira individual e copie exatamente o limite da minha moldeira individual. Parem um pouquinho para pensar. Então às vezes seria melhor a gente fazer uma moldeira individual mais longa. Não, o acrílico, por ele ser muito resistente, muito duro, ele faz uma pressão maior do que deveria no fundo de vestíbulo. Por isso que a gente não faz a moldeira individual mais longa. A gente faz a moldeira individual no limite da área basal e essa extensão a gente faz com o selamento periférico, que vocês vão aprender agora. O que seria esse selamento periférico? Seria o selamento ou vedamento periférico da moldeira individual. Consiste em permitir que os tecidos estabeleçam suas próprias relações de contato com o material de moldagem, ou seja, eu vou deixar que o meu tecido mole, meu tecido bucal, exerça a sua pressão no meu material de moldagem. Se eu tenho acrílico nessa região, o acrílico vai pressionar demais esse tecido. Então, esse selamento periférico, realizado com esses materiais que vamos indicar, ele vai permitir que o próprio tecido que vai exercer a sua pressão sobre o material de moldagem. E aí esse material de moldagem tem a condição de fazer a cópia fiel deste tecido, sem estar mais pressionado ou menos pressionado. Na literatura, antigamente só se fazia o vedamento periférico com Godiva. Hoje, 2020, esse vedamento periférico ele pode ser realizado com silicona de adição ou Godiva de baixa fusão. Aqui na Fagok, nós vamos utilizar a Godiva de baixa fusão, porque é um excelente material, ele vai fazer o que a gente precisa e o custo é menor do que a silicona de adição. Então, a Godiva, ela permite uma fluidez adequada. O que é isso? Ela exerce a mínima pressão aos tecidos moles bucais. O que a gente acabou de falar, o próprio tecido precisa exercer a sua impressão no material de moldagem. Não é o material que tem que pressionar o tecido, é o contrário. A Godiva em bastão, ela tem boa adesividade à moldeira, ela tem a rigidez adequada após a retirada da boca, ela tem boa estabilidade dimensional, facilidade de acréscimo ou remoção, quando a gente faz um selamento periférico inadequado, é fácil da gente remover, e rapidez no processo. Então essa é uma Godiva em bastão, tem várias marcas, ela vem esse bastãozinho mesmo, e ela é um material termoplástico. Ela vai se plastificar com o calor e vai se solidificar após resfriada. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer a plastificação da Godiva no calor. Essa Godiva plastificada vai ser adicionada à borda da moldeira individual, sempre por segmento, vou explicar daqui a pouco. Com essa Godiva na borda da moldeira, nós vamos levar essa moldeira à boca e fazer os movimentos de moldagem, como se estivéssemos já moldando o paciente. Para que fazer esses movimentos de moldagem? Para a gente marcar nessa Godiva, enquanto ela está plástica, as bridas, os freios, as regiões que são móveis, por isso que a gente já faz os movimentos de moldagem. Esperar a completa solidificação da Godiva e remover a Godiva da boca. Então, a imagem número 1, como que a gente vai fazer a plastificação dessa Godiva? Como a Godiva é um material termoplástico, ela vai se plastificar através da alteração da temperatura, através do calor. Então, a imagem número 1 mostra a gente utilizando uma lamparina e aquecendo a Godiva nesta chama da lamparina. Mas observem que essa Godiva chega até pegar fogo.
Por quê? Porque essa godiva está muito próxima da chama, a godiva está em contato com a chama. Quando a gente deixa essa godiva em contato com a chama, a gente promove uma queimadura dessa godiva. Observem na imagem 2, nós temos uma região preta, escura, e na imagem número 3 a gente tem cheio de bolinha e uma imagem escura. Não é isso que a gente chama de plastificar a godiva. Observem nas fotos embaixo, na fotografia número 4, que eu tenho, apesar de parecer que não, a chama dessa lamparina está acesa e a godiva tem uma distância dessa lamparina. Eu não coloco a godiva diretamente na chama. Eu vou colocar logo acima da chama. A chama não tem contato com o bastão de godiva. Essa godiva, ela vai se plastificar pelo calor da chama. É bem diferente de estar em contato com a chama. Quando a gente deixa a godiva em contato com a chama, a gente promove a queimadura da godiva e ela perde a propriedade de plastificação que ela tem. Então, observe a imagem 4, é a forma correta que a gente vai fazer. Vai aquecer essa godiva a uma distância da chama para que ela apenas pegue o calor da chama e não o contato direto com a chama. Na imagem número 5, a gente já observa uma certa plasticidade dessa godiva. Na imagem número 6, eu já tenho quase que uma total plasticidade dessa godiva. Observe embaixo que a chama da lamparina está acesa. Então, é essa condição que eu quero. Eu não quero a condição superior dessa tela de vocês, a imagem 1, 2, 3. Eu quero a imagem 4, 5 e 6. Eu vou plastificar essa godiva à distância dessa chama. Só o calor dessa chama é capaz de plastificar na forma correta essa godiva. Opa, perdão. Vamos voltar aqui um pouquinho. Isso. E aí, com essa godiva plastificada, olha só essa imagem da esquerda inferior de vocês, essa godiva ela fica bem fluida, bem plástica. Este é o ponto de levarmos essa godiva à borda da nossa moldeira. Essa godiva precisa estar lisa e brilhante. Observem na foto da direita de vocês, ó, quando eu passo o bastão de godiva na borda, eu deixo a godiva plastificada na borda da moldeira. Essa godiva está lisa e brilhante. E aí a gente vai levar essa godiva na boca. Como que vai ser o selamento periférico? Eu vou inserir a godiva na moldeira por segmentos. O que é isso? Eu não vou inserir a godiva na moldeira toda e vou levar em boca tudo de uma vez. Por quê? A godiva, como eu disse, é um material termoplástico, quer dizer, ela se plastifica com o calor e resfria em temperatura, e solidifica quando ela resfria em temperatura ambiente. E isso acontece muito rápido. Então, se a gente colocasse a godiva na moldeira inteira e levasse à boca, o início da minha inserção, onde eu tivesse começado a inserir a minha godiva na moldeira, quando eu levasse à boca, já estaria solidificado e não marcaria, não moldaria o fundo do meu vestíbulo. Então, por isso que precisa ser por segmentos. Ah, eu quero fazer mais rápido, quero fazer tudo de uma vez. Só vai piorar a sua situação. Às vezes, se você estivesse utilizando uma moldeira sem o selamento periférico, seria melhor do que fazer um selamento periférico mal feito. Então, nós vamos fazer por segmentos. Eu tenho o hábito de fazer região posterior primeiro e depois as laterais de cada lado e por último a frente. Tem diferença isso? Não, tá? Precisa ser por segmentos. Como que vocês vão fazer, qual parte vai começar primeiro, não tem problema nenhum. Então, fazer por segmento. Aqui nessa fotografia, a região posterior. Observem que essa godiva está brilhante. Dessa forma, a gente vai levar na boca. Leva na boca e fazer os movimentos de moldagem, como se já estivéssemos realizando a moldagem propriamente dita. Como estamos trabalhando nessa ocasião no segmento posterior, né, no limite posterior da nossa prótese,
Pedir ao paciente de lembrar de pronunciar a vogal A bem extensa, né, aquele A, para marcar limite, palato duro, palato mole. Já falamos isso lá na moldagem anatômica com alginato, que aqui é a mesma coisa, só que agora de uma forma mais intensa. Agora é a minha moldagem de verdade. E aí, para a gente remover da boca, esperar a godiva se solidificar, o tempo da godiva. Cada marca tem o tempo necessário. Então, tem que ler a bula do material que vocês vão utilizar. A godiva que eu utilizo, que é a da Care ou a da FDL, é em média de 2 a 3 minutos. Essa godiva, quando ela solidificou, ela está lisa e fosca. Olha a diferença da foto da esquerda de vocês para a direita de vocês. A foto da esquerda está brilhante, a foto da direita está fosca. Sinal que essa godiva solidificou, está em seu estado sólido. E aí a gente vai fazendo isso por partes, ó, né? Diferença da godiva lisa e brilhante para a godiva lisa e fosca. Lisa e fosca quando sai da boca, depois que ela já retornou do selamento periférico. Agora, uma região lateral, ó, observem que o pedaço que foi colocado agora está brilhante e o pedaço posterior, né, o segmento posterior já está fosco. E aí, fazer os movimentos de moldagem. Aqui na região lateral, nós vamos marcar as bridas musculares. E aí, sucessivamente, ó, observem que é por partes, tá bom? Não adianta eu querer preencher toda a minha moldeira de uma vez. A região anterior, lembrar de fazer puxamento do lábio para marcar bastante o freio. Então, a gente já faz todos os movimentos como se estivéssemos realizando a moldagem funcional. E aí, eu tenho o término do meu vedamento periférico. Observem que eu tenho as marcações das bridas. Nessa foto anterior da esquerda de vocês, eu tenho a marcação do freio. E aí eu tenho um vedamento ou um selamento periférico adequado. Então, observem toda a minha moldeira individual com o meu selamento periférico adequado. Lembrando, por que preciso fazer o selamento periférico? Para que eu permita ao meu material de moldagem copiar essa região do fundo de vestíbulo de forma correta. Por que não fazer em acrílico essa extensão? Porque o acrílico pressionaria o meu fundo de vestíbulo e me geraria um modelo diferente do que eu tenho em boca. Então, a gente faz a mesma coisa na região inferior, sempre por segmento, deixando uma godiva lisa e brilhante quando a gente levar em boca. E quando terminarmos o vedamento periférico, a godiva está lisa e fosca. Então, preciso fazer isso em toda a extensão, tanto da moldeira superior como da moldeira inferior. E aí, vou voltar nessa condição com vocês. Lembrando, a extensão da minha moldeira individual, ela é a mesma da minha área chapeável, da minha área basal, do meu limite total da minha prótese futura. Então, a minha moldeira individual tem o mesmo tamanho da minha prótese total futura. Eu preciso fazer o selamento periférico para que o meu material de moldagem consiga moldar toda essa região de limite da minha prótese com segurança. Para isso, eu vou fazer o vedamento periférico. E observem que a minha moldeira individual, depois que recebeu o selamento periférico em godiva, o limite dessa moldeira individual, ele vai ser diferente, porque ele vai ser um pouco mais extenso, porque eu acrescentei a godiva na borda das moldeiras, tanto da superior como da inferior. Voltando, a extensão da minha moldeira individual nua e crua é a mesma da extensão da minha área basal, da minha área chapeável, que vai ser o limite final da minha prótese total pronta. No entanto, quando a minha moldeira individual recebe a godiva para o selamento periférico,
Essa moldeira individual, ela vai ficar um pouco mais extensa, porque o meu material de moldagem precisa copiar essa região de limite com segurança. Então, minha moldeira individual com a Godiva, ela vai ter um tamanho maior do que a minha moldeira individual inicial, tanto na moldeira superior como na moldeira inferior. Todos os passos que a gente faz na moldeira no rebordo superior, eles são repetidos no rebordo inferior, com os mesmos cuidados, as mesmas características. E aí, com o selamento periférico finalizado, em toda a extensão da minha moldeira individual, eu vou partir para a minha moldagem funcional, que aí sim eu vou fazer a minha moldagem propriamente dita. A minha moldagem funcional, ela vai ser realizada com um material dentro dessa moldeira que recebeu esse vedamento periférico. Esse é um assunto para nossa próxima aula. Eu continuo à disposição de vocês sempre no fórum, no plantão de dúvida, e qualquer coisa é só entrar em contato. E até a próxima videoaula.